Uma ferida aberta no meio da Mata Atlântica. Deixou um rastro de dor e morte. Cena de filme de terror. Olha só o cenário de guerra, tem uma senhora lá em cima gritando, pedindo ajuda. Uma ferida aberta no peito de quem viu a morte da família, dos amigos, dos vizinhos. Eu consegui achar meu avô, depois de uns dias já. De quem teve a vida devastada por um mar de lama. Ninguém sabe, né, onde vai ficar. E minha família tá toda lá no Ceará preocupada. Da noite para o dia caíram o teto e o chão da comunidade da Vila Saí, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. A impressão era que a gente ia morrer. Durante a madrugada de 19 de fevereiro, domingo de carnaval, um temporal histórico desabou sobre a região. Deslizamentos de terra se sucederam, causaram destruição e mortes. Tem muita gente aqui ainda soterrada, as pessoas estão aqui desesperadas atrás dos seus parentes, dos seus familiares. E a gente escutamos o escrombo, né, como se fosse um avião pousando na minha porta. Aí eu falei, amor, olha para trás. Quando a gente olha para trás, já vinha tudo isso, esse tsunami horrível. A gente viu que a morte estava chegando muito próximo da gente. O terror foi muito grande. A minha casa suportou todo esse peso, E os meus filhos ficaram em cima da casa presos, meus filhos. E eu comecei a gritar, a chorar, porque enquanto isso, a casa da minha vizinha, Dona Peta, caiu, matou o filho e o marido. De acordo com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, pelo menos 65 pessoas morreram depois das chuvas. 64 em São Sebastião, cidade mais impactada, e uma em Ubatuba. Vi um barulho, pensei que era trovão, mas na verdade era os morros caindo, né? Caíram sobre esse pedaço de chão as maiores chuvas registradas em 24 horas na história do país. Segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais e do Instituto Nacional de Meteorologia, 683 milímetros acumulados. Na tragédia de Petrópolis, em 2022, foram registrados 534 milímetros. 95% desses eventos extremos, causados por chuvas em grande volume, eles são previsíveis, foram previstos. Podem acontecer episódios, que aí está na faixa dos 5%, que, infelizmente, às vezes acontece um fenômeno que os sistemas meteorológicos não prevêem. Por exemplo, aquele desastre em 15 de fevereiro de 2022, em Petrópolis. Aquele foi um evento que nenhum sistema meteorológico aqui no Brasil, global, previu aquela chuva, mas todos os outros que a gente pega, por exemplo, desde dezembro de 2021, aquele no sul da Bahia, depois aquele em Minas, depois aquele na Grande São Paulo, o de Recife, o de Angra dos Reis, Paraty, todos, e agora esse do litoral norte de São Paulo, todos foram previstos com dias de antecedência. Do alto do morro, um mar de lama desabou. A força da água arrastou a terra, arrastou as árvores, derrubou o concreto. Nesse espaço, havia mais de 20 casas e todas elas foram destruídas. Não há nem sinal. A maior parte das vítimas foi encontrada aqui, tanto nas buscas dos bombeiros, quanto logo no começo, na procura feita pelos próprios vizinhos. Olha só, aqui eram 3 casas. No rastro da tragédia, fragmentos de tantas vidas. A mala pronta para a viagem, o brinquedo, a carteira, o que sobrou do carro. Ruas ficaram debaixo d'água ou tomadas pela lama. Casas foram alagadas, arrastadas, destruídas. E o que ficou de pé ainda corre o risco de desabar. Olha o que aconteceu aqui na estrada. A rodovia Rio Santos foi bloqueada pelos deslizamentos.
E o socorro a quem precisava dele se tornou inviável por terra. A Vila Saí ficou ilhada, na costa sul de São Sebastião. Antônio, que é segurança em um condomínio do bairro de Juqueí, se viu desesperado, apartado da família. Meu desespero aumentou mais ainda, quando eu não conseguia falar com minha família e não conseguia informação de nada. Aí aumentou meu desespero, larguei a moto lá e cortei mais de 4 quilômetros de aterro, de barro, árvore, caindo, levantando. Graças a Deus o que importa é estar tudo bem com vida, né? Porque muitas famílias aqui não conseguiram sair de suas casas, muitos morreram dormindo. Casal agarrado, muita gente morreu. Num primeiro momento, moradores resgatavam moradores. Quando os bombeiros veio chegar, eles já tinham tirado mais de 10 pessoas. Quem teve a vida destruída ainda buscou força para lutar pela vida do outro. De mão em mão, o desejo de sobrevivência se multiplicava. Quem teve a casa destruída limpava o que restou da casa do outro. Foi o que sobrou a Ismael, pé no barro, enxada na mão. Eu tentei sair cá para baixo correndo, mas não deu tempo. Aí o morro desmoronou, eu voltei de novo. Eu saí de manhã, logo de manhã. Aí o pessoal começou a ajudar, que começou a jogar umas telhas, umas coisas. Aí que consegui me passar. A lama que derrubou estradas, engoliu as ruas, invadiu salas e cozinhas, atravessou o caminho de Itai. Ali perto do Bananas desbarrancou, aí eu fiquei preso nos escombros, consegui sair, depois no decorrer do dia, aí chegando lá perto da Praia Preta, os bombeiros me salvou. As belas praias de São Sebastião eram um destino para o casal que saiu em janeiro da capital, endereço do sonho de dias melhores à beira-mar. Itai e Caterine perderam tudo. Desespero total, nunca tive que correr para salvar minha vida, não. É um baque, mas acho que isso dá mais força, porque a gente está tentando uma vida nova, né? Dá mais força para começar de novo. Ter o medo como vizinho não é novidade para quem encontrou aqui um lar. As casas se multiplicam nas encostas desde a década de 1980, algo que preocupava o Ministério Público desde 2009. Em 2021, a promotoria chegou a fazer um alerta dizendo que a situação da Vila Saí era uma tragédia anunciada. Luzicleide não vai esquecer o que viveu, nem os vizinhos que não conseguiu salvar. O que está me doendo foi que a mulher estava me pedindo ajuda e eu não pude ajudar ela porque eu tinha que ajudar minha filha. E ela começou a pular na porta da casa que eu saí. Eu falei para ela, vem comigo que eu não posso te ajudar agora, eu tenho que ajudar minha filha e meu filho. E realmente, se eu não fosse, eles iam morrer afogados. E ela não sai da minha mente, minha irmã está presa lá dentro e eu não pude ajudar ela, isso está me doendo. Ela morava em um barraco de madeira no alto do Morro do Saí. As paredes, o teto, não existem mais. A lama que destruiu a casa de Luzicleide continuou morro abaixo e chegou até aqui, a casa da irmã dela. Invadiu os 4 cômodos onde estavam 6 pessoas. Daqui, continuou descendo até chegar à casa da sobrinha dela, onde estavam outras 5 pessoas dormindo. Tudo o que as famílias tinham se perdeu, mas um amparando o outro, 14 vidas foram salvas. A Casa Vermelha era o sonho de Miriam, construído com sufoco durante 20 anos. Veio abaixo em poucos minutos. Aquilo tudo aí, ó, isso aqui, ó. Ela veio para cima de mim. A lama veio aqui. Aí eu falei, amor, veio aqui a lama ali na minha porta, ali, ó. Falei, amor, olha, a gente já foi. Sabe o que eu fiz? Eu falei, Senhor, obrigado por tudo. Foi o que eu falei, só isso. E consegui me pegar ainda o beco do vizinho. Porque eu vi a morte chegando perto de mim. Foi muito, 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 muito triste. Os parentes sendo mortos na sua frente, praticamente na sua frente. E você vê eles morrendo, mas você não podia fazer nada. As dores do corpo e da alma, os que sobreviveram tentam apaziguar onde encontraram abrigo. No que virou porto seguro para quem se via sem chão, o Instituto Verde Escola, uma ONG criada há 8 anos para oferecer educação às crianças do bairro no contraturno escolar. Da noite para o dia, as salas de aula se tornaram um hospital, espaço para o primeiro atendimento
e salas para urgência e emergência. O médico Vandré veio de São Vicente. Por mais que a gente tenha o preparo para atuar nas urgências e emergências, é sempre uma situação que comove, uma situação de famílias que do dia para a noite perderam suas casas, perderam entes queridos e nos procuram aqui também, além do tratamento, além do atendimento médico, mas também para um acolhimento psicológico. O instituto que nasceu para educar, agora existe para fazer viver. Na madrugada de domingo, as pessoas começaram a chegar desesperadas. E aí a gente teve que, assim, em 4 horas, transformar isso aqui num hospital de campanha, num centro de operações especiais para exército, bombeiro, defesa civil, canil, um abrigo para as pessoas, um centro de enfermagem de atendimento médico, também um centro de atendimento psicológico para acolher essas famílias. Nos dias após a tragédia, o Verde Escola oferecia alimentação para 700 pessoas, entre bombeiros, agentes da Defesa Civil e as vítimas. Edinaldo, entre elas. A água cobriu minha cama, aí eu perdi tudo. Sério. Como é que você conseguiu sair? Eu abri a porta correndo e vim para a pista. Fiquei até às 7 horas da manhã, sem dormir e tal, e estou aqui hoje ajudando. Enquanto espera a hora de recomeçar, ele se doa. Para ajudar quem está precisando, porque solidariedade é tudo na vida. O amparo às vítimas mobilizou lideranças de todo o país. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se deslocou para o litoral. As pessoas passaram por um trauma gigantesco, elas estão assustadas, elas não sabem qual o futuro, elas têm muitas dúvidas e a gente tem que estar aqui para esclarecer. A gente está aqui para conversar, para dizer o que nós estamos pensando, quais são os próximos passos. Vamos ter hoje uma conversa com o setor hoteleiro para adquirir vagas, para alojar pessoas, tirar pessoas de abrigos para colocar nos hotéis enquanto a gente constrói a nossa vila de passagem e depois as casas definitivas. Estamos ali desapropriando já uma área, acabamos de pegar a autorização do proprietário para já começar a trabalhar. A turma de São Paulo já está fazendo projeto de engenharia. Vamos trabalhar inicialmente com estruturas modulares para dar a mais pronta resposta. A gente vai fazer de tudo para aliviar o sofrimento dessas pessoas e para dar uma tranquilidade. E o que for necessário da nossa parte, dar esclarecimento para elas, de conversar, nós vamos estar aqui, nós vamos dar esclarecimento, nós vamos conversar, vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance. Vai dar tudo certo. Muito. Parabéns pela luta de vocês. O presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin também vieram prestar socorro e solidariedade. É possível a gente exercer a nossa função na democracia, mesmo quando a gente pertence a partido diferente ou a gente pensa diferente ideologicamente. Dessa vez, prefeito, você vai ter certeza que os problemas da construção de casa para as pessoas que perderam as suas casas vai acontecer de verdade. Bombeiros apareceram de todos os cantos do estado, voluntários acostumados aos cenários mais difíceis, mas que sentem também a dor de cada tragédia. Nunca vai ser um cenário aceitável para nós. Então eu poderia dizer que esse ainda é um grande desafio a ser enfrentado, não somente por nós, mas por todos os seres humanos, os bombeiros, os voluntários que aqui estão. Trabalhar, atuar e ao mesmo tempo com tanto sofrimento. Quem era socorrido em meio à lama recebia atendimento na cidade ou até no mar. O maior navio da Marinha Brasileira, que funciona como um hospital de campanha, se deslocou para a região mais atingida, na costa sul de São Sebastião. O Exército, além de ter trabalhado para retirar as vítimas dos escombros, também levou alimentos e produtos de limpeza para as comunidades. Uma corrente de solidariedade se formou, cruzando geografias. De todo o Brasil, toneladas de doações. Água, comida, roupas, um pouco de tudo para quem não tinha nada. As pessoas têm doado com muita alegria, uma doação de amor mesmo, né? Cada um está dando o que tem. Dona Edicéia escancarou a casa para receber doações e servir refeições a quem precisa. Paulo e Ceilma ofereceram abraços e água de coco. A mercadoria que a gente tinha, que era para comprar, para trabalhar no carnaval, não vai deixar perder, então vamos doar. Deus já me deu tanto, o pouco que a gente tem que dividir com o próximo, né?
Um pouco de salva-vidas surgiu em cada um. Quem se salvou, não se salvou sozinho. Foi sob um teto emprestado que Maria garantiu a sobrevivência até de quem não conhecia. Eu trabalho em 4 casas, eu tenho chave de uma casa e eu obriguei 30 pessoas na casa da minha patroa. Nós só queríamos abrir que nós está correndo da morte, porque muitos não teve o privilégio de sair do local. Então, quem teve essa chance e pode acolher um ou outro, tem que ter um coração. E esse coração eu tenho. E eu via as crianças na lama rolando e era criança chorando, era os pais gritando e eu só apertava o meu filho. Saímos de São Sebastião para revisitar o passado. A 20 quilômetros dali está Caraguatatuba, uma cidade que também guarda cicatrizes de um temporal histórico. Não tinha muito morador na época, mas aí tinha um rapaz que tinha e trabalhava no DR e tinha um caminhão que ficava na casa dele. Aí foi a solução, aí nós subimos tudo em cima da caçamba do caminhão para tentar sair. Andamos uns 20 metros, o caminhão afundou. Aí nós ficamos em cima de uma laje e a água só foi subindo, passando muitos troncos, né, que as barreiras caíam, vinha aqueles troncos já com pessoas mortas. Minha mãe abraçou todo e falou, vamos morrer tudo junto, né? E a água subindo. Seu Elias era um adolescente quando a chuvarada mudou o rumo da história da família. Nós sentimos a morte rondando e o desespero, né? E depois, no outro dia, não saber quem que está vivo, os parentes que estão longe, você não sabia, não tinha comunicação nenhuma. Já chovia forte há mais de 15 dias, quando uma tromba d'água atingiu Caraguatatuba. Mais de 400 pessoas morreram, incontáveis casas foram destruídas no município que, na época, tinha 15 mil habitantes. Hoje, são mais de 130 mil, de acordo com o IBGE. E ninguém se esquece desse capítulo triste da história. Era 18 de março de 1967. As imagens em preto e branco permanecem muito vivas nos arquivos e na memória da cidade praiana. De acordo com dados da época, o município acumulou 420 milímetros de chuva. Bairros inteiros desapareceram debaixo d'água. A ponte sobre o rio Santo Antônio sumiu, casas foram destruídas. Das que sobraram de pé, uma virou o endereço da solidariedade. Dona Elisa, seu Zezinho, bom dia. Bom dia. A senhora está bem? Graças a Deus. Oi, seu Zezinho, o senhor está bem? Dona Elisa e seu José já moravam aqui. Estavam casados, com um filho de 3 meses, quando tiveram que compartilhar o teto para garantir a vida de mais de 100 pessoas. Caiu uma tromba d'água assim e veio trazendo tudo. Ficava como, seu José? Em pé, que nem sardinha numa lata. É porque não tem como deitar. E o bebê tinha 3 meses, né? O bebê hoje está com 58 anos. Uma das vítimas da tragédia precisou de cuidados especiais. Chegou um outro bebê aqui, que a minha mãe trouxe, né? Aí eu fiquei com os 2 aí, né? Amamentava os 2. Eu dava mamadeira, fazia alguma coisa, né? Dava banho, trocava, com bastante dificuldade, porque tinha muita gente na casa, mas a gente conseguia fazer as coisas. Mais de 50 anos depois, eles assistem apreensivos à angústia das famílias da cidade vizinha, São Sebastião. A filha, Isabel, é parte do Corpo de Bombeiros. Trabalhou no socorro às famílias atingidas. Caraguatatuba se reergueu após o que aqui é conhecido como a catástrofe de 1967.
Aos poucos, São Sebastião também tenta transformar as vidas dos desabrigados pelo temporal, amparar os mais carentes de uma cidade dividida ao meio. As curvas da rodovia Rio Santos separam praias deslumbrantes dos morros cobertos de floresta da Serra do Mar, uma cadeia montanhosa do relevo brasileiro que se estende por aproximadamente 1.500 quilômetros ao longo do litoral, desde o Rio de Janeiro até o norte do Rio Grande do Sul. No litoral norte de São Paulo, a estrada separa as mansões pé na areia das moradias irregulares que se dependuram nos morros, como a Vila Saí. Segundo dados de 2018 da Prefeitura de São Sebastião, na comunidade moravam mais de 770 famílias em 648 imóveis. E eles não são uma exceção. Em todo o país, existem cerca de 40 mil áreas de risco que abrigam mais de 10 milhões de pessoas, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. O que é área de risco hoje pode ser uma nova tragédia amanhã. As milhares de pessoas que encontram lar na Vila Saí trabalham para manter as cozinhas, a limpeza, a segurança, os jardins das casas e restaurantes que ficam longe do morro e perto do mar. A distância dessas ladeiras até lá é pequena, apenas alguns quilômetros, mas há um abismo separando quem mora aqui da vizinhança privilegiada. A chuva que desaba sobre as duas partes da cidade é a mesma, mas as consequências não. Muitas vezes o governo, não dizendo que só vê o lado dele, mas se ele procurasse saber mais, o pessoal, a população que mora em morro nessa época, e mais vezes procurar saber o que está se passando em cada lugar, que igual diz eles que é favela, mora gente do bem. É uma vida que está ali. Estão preocupados lá, mas estão sabendo que está sendo vida daqui. Tem muita gente aqui em cima que está precisando. Erisvan é pedreiro. Há décadas mora aqui em cima e constrói casas lá embaixo. Viu o olho d'água que desce da montanha ser soterrado com o tempo. Viu moradias improvisadas tomarem o lugar das árvores. Quem segurou essa terra aqui, na verdade, foi as árvores. Porque se não fosse essas árvores, a destruição tinha sido maior. Porque as árvores seguram os barrancos. Mas o que acontece? Muitas vezes a pessoa não tem um terreno digno para construir, vem para o morro. Ah, não tem onde construir, estou indo para o morro. Vai e derruba um pau desse. Cava, mata o pau. Aquela raiz vai explodir. A terra naquele lugar vai ter que ceder para tampar aquele buraco. E o que aconteceu foi isso. O que ele sente na pele faz coro com o que a ciência comprova. É preciso reflorestar para evitar que os extremos climáticos façam mais vítimas. Isso tudo já é devido ao aquecimento global. Então, não é surpresa que em todo o planeta, todo mundo, nós estamos vendo os recordes serem quebrados. Isso não foi um fenômeno completamente fora do risco climático, um fenômeno que poderia acontecer, vamos dizer assim, uma vez a cada 50 anos, a cada 100 anos. E por quê? Porque o planeta continua a se aquecer. Um decreto do governo de São Paulo declarou utilidade pública um terreno particular de mais de 10 mil metros quadrados na Vila Saí. Ali serão construídas moradias destinadas às famílias desabrigadas e desalojadas por conta do temporal. A gente precisa pensar para olhar para frente, ver como que a gente vai reconstruir em áreas seguras e como que a gente vai evitar que novas tragédias dessa aconteçam. Então, todo o empenho do governo do estado vai estar nessas frentes de trabalho a partir de agora. A gente vai tentar mobilizar a rede hoteleira para acomodar as pessoas nas vagas que nós temos disponíveis. E vamos tentar, por meio de construções modulares, fazer vilas de passagem para abrigar as pessoas rapidamente enquanto a gente faz a construção das residências definitivas. A Prefeitura de São Sebastião já estava engajada em realizar o programa habitacional e para isso nós já tínhamos feito a desapropriação de algumas áreas espalhadas ao longo do município. Essas áreas hoje foram transferidas ao governo do estado de São Paulo, na pessoa do governador Tarcísio, para que a gente possa avançar com a construção dessas unidades, sempre contando também com o apoio do governo federal. Os agentes da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, a CDHU,
passam em cada residência para cadastrar os moradores atingidos, agora abrigados em hotéis e pousadas da Costa Sul, até que as vilas de passagem e moradias definitivas sejam construídas. Esta semana, as primeiras famílias começaram a ser transferidas para um conjunto habitacional em Bertioga, cidade vizinha a São Sebastião. Para cá não tem nem como, né? A situação que está aí não tem como voltar mais com a família para aí. Mesmo que desse para voltar, a pessoa não conseguiria mais dormir aí. Quando se formasse o tempo para a chuva, a pessoa não conseguiria dormir. Antônio saiu do Ceará para tentar construir um futuro melhor aqui. Vivia no alto do morro com a mulher e 2 crianças. Ficou sem teto, sem chão. Perdeu tudo, até o endereço. Só na fundação da minha casa eu gastei muito dinheiro. Só Deus sabe para onde que a gente vai. Nosso futuro está incerto no momento. Agora ele espera que o sofrimento fique para trás, junto com os dias de insegurança. Quer uma moradia digna para ver os filhos crescerem. É o que dona Lucília também espera. Desempregada, ela cuida sozinha do filho Kailan. Ele nasceu já quase cego no olho esquerdo e ele, no início, ele batia a cabeça na parede, ele puxava os cabelos, ele mordia nos bracinhos dele. E hoje ele está bem. O trauma que o meu filho tem é só que aconteceu dessa chuva. Que quando apaga a luz, ele fala que a onda vai carregar ele. E quando o Kailan acordou, na chuva era no escuro, não tinha energia. Então ele já acordou todo molhado, com o pai dele nadando com ele no pescoço. E o Kailan falava assim, a onda vai me carregar, socorro. Eu agarrava o meu filho assim e eu via as crianças na lama rolando. E era criança chorando, era os pais gritando. E eu só apertava o meu filho, ainda com a água no joelho. Ela já não tem casa, nem roupas, mas sabe que a força para recomeçar não foi levada pela chuva. Eu não penso em casa, eu não penso em nada. Eu olho para ele e digo assim, obrigado, meu Deus. O desejo de dona Lucília e Kailan, da família de Antônio, de Erisvan e toda a comunidade, é ter um teto que não seja vizinho do perigo. É ter casa construída com dignidade e oportunidade de viver um futuro nas praias de São Sebastião que seja colorido para todos.